Olá, queridos cerimonialistas, como vocês estão? Este é o nosso programa Cerimonialista de Prestígio, que tem o objetivo de levar você a se tornar um cerimonialista de referência no mercado de eventos de casamento. Meu nome é Marlise Bayer e sou referência em mercado de luxo de eventos com mais de 30 anos de experiência. E hoje o tema do nosso episódio é um tema muito querido, muito falado, é o mini wedding. Todas as noivas estão badalando, falando sobre o famoso mini wedding. Meu casamento é um mini wedding, todos gostam do mini wedding. E hoje vamos, nesse episódio, tirar algumas dúvidas sobre o mini wedding e também dar algumas características importantes desse famoso tipo de casamento, tá? O mini wedding se chama mini wedding porque ele quer dizer pequeno casamento. E é estipulado um número para se ter uma ideia de o que é um mini wedding. É de 40 a 100 pessoas mais ou menos, tá? Menos de 40 pessoas nós chamamos de micro wedding. Ele não é usado muito, esse nome não é tão usado. Claro, porque as pessoas costumam dizer um casamento pequeno, em geral, para qualquer tipo de casamento que tenha até 100 pessoas, tá certo, pessoal? Mas o mini wedding ele possui umas características bem bonitas e bem marcantes. Ele costuma ser muito mais intimista, é um casamento muito mais personalizado. Por quê? Porque, na verdade, quando você fala do mini wedding, se preocupa primeiramente com o lugar e as pessoas. O que eu vou fazer para aconchegar, para deixar esse momento com essas pessoas muito mais agradável, muito mais marcante na história do evento, do casamento dos noivos. Então, se costuma a olhar muito para lugares como praia, como hotel fazenda, para lugares que tem um jardim maravilhoso, lugares na montanha, né? Ilhas também, lugares como se, por exemplo, que tem um ar velho, mas com uma decoração moderna. Essa mistura traz para o mini wedding muito diferencial. E também a ideia de sair do padrão clássico, que seria, a maioria sai, não todos, tá, pessoal? Mas sai do clássico igreja com salão, com clubes, né? Essa parte mais específica de um casamento tradicional. Então, o que faz o mini wedding ser tão agradável? Toda pessoa, quando vai para um casamento que você sabe que é mais intimista, os convidados se sentem muito mais à vontade. Sabemos disso. Então, os noivos se preocupam em como deixá-los, além de mais à vontade, muito mais na interação do evento, que seja na festa, que seja na abertura, que seja na hora do jantar ou do almoço, né? Porque até um brunch é usado no mini wedding. Tanto um jantar também mais, às vezes temático, um pouco mais detalhado, com algumas surpresas, fazem com que o mini wedding chame atenção, porque a ideia é chamar a atenção nos detalhes e marcar muito esse momento intimista com os convidados, tá? E outro conselho que eu dou também para você, cerimonialista, é tirar o maior número de informações possíveis com os noivos para que realmente eles possam chegar e fazer o melhor desse espaço, o melhor desse número de convidados, o melhor do que eles esperam, por um custo-benefício, claro, que chegue ao que eles almejam para o casamento. Perguntaram também para mim esses dias como eu sei como cobrar o mini wedding, quanto custa um mini wedding. O mini wedding tem um valor mais ou menos calculado de 15 a 20 mil reais para cima. Depende, como eu falei, do lugar, se está incluso o almoço, ou brunch, ou o jantar, se não está, se a decoração é apenas, o próprio lugar já é decorado, só se precisa um pouco de arranjo nas mesas, uma mesa de doces, então vai depender muito disso, mas é possível de 15 e 20 mil para cima, um casamento tranquilo, agradável, um valor de jantar muito bem calculado, né? E que cumpre a expectativa dos noivos em não gastar tanto, ou de tornar pelo menos esse evento mais marcante e com mais simplicidade. Não também que o mini wedding seja simples, essa é outra característica. O mini wedding pode ser um grande luxo. Ele pode realmente conter o valor de um casamento muito maior, como eu mesma já fiz, um mini wedding saindo o valor de um casamento de 300 pessoas, 400 pessoas. Pode, pessoal? Pode. É possível também um valor agregado ao luxo,
ao lugar, como em Castelos, por exemplo, como muitos noivos saem a fazer um mini wedding fora do nosso país, ou em regiões distintas. E aí, claro, o custo-benefício é muito maior, agregado à beleza, tudo, mas é muito maior devido também a todo esse processo. Marcante, lindo, cumpre todas as expectativas dos sonhos dos noivos, que é o nosso maior interesse como cerimonialistas. Tá? Outra ideia que é importante você, cerimonialista, saber e você passar para os seus noivos é o tempo do mini wedding. A maioria, o mini wedding dura de 2 a 6 horas, tá? E isso, no geral, quando é tido como contratos, com buffets ou com lugares que são assinados contratos de tempo do casamento. Mas, no geral, não é assim. No geral, a liberdade que se dá para se fazer o casamento, como por exemplo no sul do país, em alguns lugares também do norte, do centro, que deixam livres e que você começa seu mini wedding de manhã e vai terminar ele à noite. Maravilhoso, o dia inteiro de casamento, você já imaginou? Ou também começa à noite e vai até de manhã, servindo um maravilhoso café da manhã no nascer do sol. Vocês já conseguiram pensar que ideia maravilhosa para o mini wedding, para aquelas famílias que são realmente muito agarradas, muito unidas para a festividade e que querem levar um casamento adiante? Fantástico, fantástico. Inclusive eu dou a dica para vocês. Quando você percebe que o casal de noivos quer fazer um casamento aconchegante, numa casa, num clube particular, num lugar que é realmente muito familiar, com certeza esse casamento vai se estender muito tempo adiante. Já sugira um café da manhã, uma sopa na madrugada, se for um casamento ao meio-dia, um café colonial à tarde, é uma ideia bem legal, porque às vezes começa-se o casamento como se 10 da manhã, 11 da manhã a cerimônia religiosa, a 1, 2 horas estão tomando aquele brunch ou realmente um bom almoço. Então sugira, leve esse povo, mas estenda mais essa festa, marque muito essa festa, porque você é o cerimonialista e você pode ajudar a dar essas ideias. E não é questão de muito gasto, tá? Porque também, claro, o pessoal vai falar assim, não posso gastar. Crie uma ideia de trabalhar esses detalhes sem ter esse orçamento muito maior, mas que crie mais valor ao casamento, ao mini wedding. Tá certo, pessoal? Outro detalhe importante é quando escolher por exemplo, um hotel, um lugar mais distante, olhe bem o clima, preste muita atenção no clima, porque você tem que ter sempre o plano B, no caso de uma chuva, no caso de ser outono, mudar a temperatura. Então também esses detalhes são importantes na construção do projeto do mini wedding, tá bom? A noiva procura sempre estar mais elegante, mas de uma forma mais intimista. Ela quer um vestido mais simples, mais esvoaçante. O mini wedding ele pede aquele ar mais assim romântico, principalmente quando está no externo, aquele ar mais assim apaixonante, como eu falo. Costuma-se usar muito essa parte de madeira natural, folhas secas, flores do campo, né? Se for ao ar livre, mas também o requinte das grandes flores, das rosas, das orquídeas, cai muito bem e agrega muito valor aos casamentos noturnos. Tá bom, pessoal? Então faça um mini wedding, calcule essa festa, crie formas de dar mais valor com o esperado orçamento dos noivos, tá? No geral, se você conseguir saber quanto os noivos querem gastar, uma média no mini wedding, é mais fácil de você no projeto agregar valores, ou, como eu falo sempre, trocar uma coisa por outra, que de repente uma coisa que está saindo muito sobrecarregada no valor, né, uma ideia, alimentação, principalmente alimentação, sugira cardápios que agreguem valor, mas de uma forma mais natural, uma alimentação mais tranquila, não precisa ter muitos acompanhamentos, mas que sejam de muito bom gosto, né? Essa parte principalmente às vezes de a gente querer mostrar que tem uma fartura de coisas e isso não traz um referencial para o evento. É a experiência do evento que vai trazer referencial, né? Para o mini wedding, para os noivos. Então você estar lá agregando valor às combinações de pratos, aos tipos de bebida, a forma dos doces e como os doces são servidos no mini wedding, né? O bolo dos noivos é outra dica.
trabalhe com ideias muito criativas, com tortas, com detalhes diferenciados de serviço, de doces, com talvez um tipo de sobremesa, que agregue valor à mesa dos doces e que não necessite também, às vezes, sair tão fora do que está estipulado de valor. A criatividade nesse momento é de suma importância. E quantos padrinhos ter no mini wedding? É outra pergunta. Qual é o ideal de padrinhos? Como estamos falando do número de pessoas reduzidas, nada mais coerente que você usar de 2 a 4 casais, tá? Então, um casal de cada lado ou no máximo 2 casais de cada lado. Por quê? Além de se tornar mais fino, você percebe que condiz mais com o número de pessoas e com o casamento, tá? Claro que todos são muito importantes, os padrinhos, as pessoas que você gostaria de ter muito mais padrinhos, muito mais madrinhas, mas vamos fazer a nossa festa linda, marcante, com detalhes bem colocados, com formas bem detalhadas, expressar o que vocês querem nessa festa, tá? Que é a união, que é o amor, que é o bom gosto, acima de tudo, nos detalhes simples ou sofisticados, mas que tudo esteja interagindo e tornando realmente a festa dos noivos, o seu cliente, muito mais inesquecíveis. Outra dica legal são justamente a parte da vestimenta dos noivos serem um pouco mais tranquilas, às vezes um pouco mais rústicas, mais simplificadas. Os noivos estão preferindo muito no mini wedding trabalhar, claro, como eu falei para vocês, as noivas esvoaçantes e os homens com outras alternativas, que não seja aquele terno engomado demais, com aquela gravata. Então, costumo trabalhar com detalhes, às vezes, como borboleta, camisas dobradas de formas diferentes, né, com paletó ou sem paletó, dependendo do estilo escolhido, tá? Então, vale a pena ver mais sobre isso. As crianças, as damas, os pajens, as floristas, costumam estar no mini wedding também de forma muito mais à vontade, mais tranquila. Se for ao campo ou ao ar livre, elas se tornam mais envolvidas dessa forma decorativa, que são os vestidos florais, né? Que são vestidos mais curtos, com sapatinhos bonecas para as meninas, os meninos com suspensório, né? Com esses detalhes bonitos de campo, como bermudas, costuma se tornar mais agradável até na visão, né? Quando você chega e vê a criança totalmente ali à vontade, com uma roupa diferenciada, sai, como eu disse para vocês, sai do perfil clássico e entra um pouco mais no intimista, no à vontade, tá? Dá essa gama. E a cerimônia religiosa, saindo da igreja também, indo para esses lugares em forma de uma bênção, o mini wedding também costuma levar pastores ou pessoas que representam algumas igrejas, diáconos, ou somente uma bênção de um amigo especial ou de alguém que tem influência para falar, tem esse poder da palavra, para estar lá fazendo a bênção de abertura em cima de um lago, em cima de, às vezes, uma plataforma de grama, coisas muito criativas, muito bonitas, mas ao mesmo tempo da natureza, muito utilizados, tá certo? Então aproveite seu mini wedding, aproveite essas dicas, crie um espaço aí, uma lista de indicações para você fazer um mini wedding com seus, justamente além dos clientes, com seus fornecedores, para você saber realmente o que sugerir para os noivos e em que lugar na região, na sua cidade, você pode estar sugerindo o mini wedding acontecer. Cuidado sempre com os seguintes detalhes. Como há economia de valores, de dinheiro, muitos lugares possuem já as mesas, as cadeiras, a ambientação. Então, comece a ver os valores agregados a lugares que tenham já a disponibilidade de valorizar o evento com esses, vamos chamar, apetrechos de decoração que são necessários, a mobiliário. Porque cada vez mais os noivos querem deixar de gastar em locação, locar cadeiras, locar mesas e usar realmente alternativas diferenciadas, como bancos, como ideias também de reutilizar, de customizar a parte de mobiliário, tá? Dica bem legal, bem importante, até para levar o mobiliário do vovô e da vovó, às vezes para o casamento já foi feito, aquele móvel antigo maravilhoso que deu aquela mesa de doces lindíssima e que foi a mesa da vovó, tá certo?
muito mais coisas bonitas para a gente falar e fazer. E eu tenho certeza que com esse episódio você vai abrir bastante a mente e conseguir criar muito mais, ajudar aí o seu cliente, a sua cliente noivo, para poder tornar isso inesquecível. Vai a dica aí, sucesso e capricha nesse Newlywed. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.